Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. We are the people who wanna make a difference. Muito bem. Começa mais um BTcast, de número 308. Eu sou o Rodrigo Bibo e reconheça os seus limites. Meus amigos, Setembro Amarelo, tempo de nós pensarmos sobre a saúde emocional, a saúde integral, é tempo de pensarmos sobre a saúde mental, enfim, é tempo de pensarmos a nossa espiritualidade, é tempo de pensar a nossa vida, e os podcasts desse mês, eles estão com essa temática, não sei se vocês estão percebendo. Semana passada falamos sobre remédios, né? Remédios para a alma a partir do livro de Salmos. Hoje você vai acompanhar a entrevista que eu fiz com o Ricardo Barbosa lá no CTPI, no congresso do CTPI, que é o Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. E foi uma conversa muito, mas muito legal, sincera, franca, e nós estamos falando sobre esgotamento espiritual. Você vai perceber que a ênfase é no ministério pastoral, mas como eu digo lá na entrevista, e já digo aqui no começo para você entender, é importante, mesmo você que não é um pastor ou não é o líder, mas se você frequenta uma igreja, é importante você saber um pouco sobre essa característica do ministério pastoral, tá bom? Então tenho certeza que vai ser um papo, e tá um papinho curto, é meia hora só de papo, mas assim, aquela meia hora que vale cada segundo. Mas antes, gente, ouça esse recado paroquial, porque ouve aí que a notícia é boa. Vai lá. E nos recados paroquiais dessa semana, atenção galera, que chegou no Brasil Amazon Prime, frete grátis ilimitado e entretenimento com o Amazon Prime. Gente, frete grátis e rápido, filmes, cara, tem muita coisa boa vindo aí no serviço de streaming da Amazon, tá? Filmes, séries originais da Amazon, música, ok? E-books gratuitos e muito mais por apenas R$ 9,90 mensais. Gente, como estão falando por aí, o que a Netflix vai fazer a respeito? Gente, R$ 9,90 mês. Mas olha só, você pode fazer o teste grátis por 30 dias. E olha só, você ainda não é mantenedor do Bibotalk, mas você já compra na Amazon pelo nosso link, que é uma forma de você nos ajudar. Pois bem, fazendo o teste grátis por 30 dias, a gente ganha uma comissão. E você não precisa continuar com o serviço caso você não goste dele, ok? Gente, todo teste grátis funciona assim. A maioria das plataformas fazem esse serviço. Eles deixam você usar por um tempo gratuitamente. Só que é o seguinte, você vai fazer todo o cadastro, vai botar os dados bancários lá do cartão, enfim. E você deve, caso não goste do serviço, o que eu acho muito difícil, mas você tem a opção de não gostar. Caso você não goste, antes de vencer os 30 dias, você deve cancelar o serviço. Se você não cancela, automaticamente será cobrado no próximo mês R$ 9,99, tá bom? Gente, Amazon Prime no Brasil, entrega rápida, frete grátis, acesso a serviço de streaming com muita coisa legal, e-books gratuitos. Gente, enfim, só o frete grátis, já é uma coisa maravilhosa, né? Agora tu imagina ter acesso ao Amazon Prime, né? Ao acesso ao Prime Video, enfim, muita coisa boa, e você pode experimentar por 30 dias gratuitamente. E lembrando, só o fato de você experimentar, o Bibotalk já recebe uma comissão. Então, bora lá experimentar o Amazon Prime, vai que você goste, tá bom? Se você não gostar, lembre-se de cancelar antes de vencer o 30º dia, beleza? E também quero avisar que tem BTD, 2 episódios ainda deste evento do Bibotalk irão acontecer em São Paulo, no estado de São Paulo, mas um vai ser na capital no dia 30 de novembro, Teologia das Emoções. Galera, um tema diante aí dos últimos acontecimentos, suicídio de pastores, enfim, é importante o cristão falar sobre as emoções e falarmos sobre a teologia das emoções. Bem, neste BTD eu estarei lá palestrando junto com outros pastores que também têm a sua formação em psicologia. Não são nomes conhecidos, ok? Não são nomes conhecidos. Eu vou falar para você, pastor Cuca. Talvez ele que nos ouve vai nos conhecer.
conhecer, 1 ou 2 membros da igreja dele, mas você não conhece. Mas eu posso lhe dizer que é gente boa e entende dos Paranauê, tá? Então vai estar lá o pastor Cuca e Fernando Barcelos da IBM Alphaville e um amigo do pastor Cuca, que se não me falha a memória é o Abner, todos eles com experiência na área pastoral e psicológica, tá bom? Então assim, gente, vai ser muito legal este BTD em São Paulo, só que ó, cara, poucas vagas, é 130 vagas e pela última informação que eu tive já foi 60, então corre porque é no dia 30 de novembro em São Paulo e no dia 2 de novembro, estaremos em Montemor, perto de Campinas e olha só, Doutrina e Devoção. Quem estará lá? Igor Miguel, Rodrigo Bibo, Ângelo Basso e Israel Mazzacorati, ok? Que você já conhece do BTcast que a gente gravou recentemente com o André Heinck. Israel Mazzacorati é fera, o Basso você já ouviu ele por aqui e o Igor Miguel dispensa apresentações. Doutrina e Devoção, BTD de Montemor, dia 2 de novembro. Ambos os BTDs, ok? Café incluso, o coffee break incluso e palestra. Gente, eu nem fui atrás de livros para esse BTD, tá bom? Sabe assim, gente, eu sou um cara bem cara de pau, eu não tenho medo de pedir as coisas, mas sabe assim, quando até eu cheguei no meu limite de pedir as coisas para as editoras, eu também não conheço todas as editoras e não tenho moral com todas elas, então as editoras que geralmente nos ajudam, mano, eles nem podem ver uma mensagem minha que eles já perguntam, o que o Bibo quer agora? Então eu dei uma segurada nesses 2 BTDs, beleza, gente? Tô abrindo o coração aqui, jogando na sinceridade, tá bom? Não vai rolar. Mas se você também vai no BTD só por causa do brinde que ganha, mano, é legal. O brinde é um brindezinho, é legal. Não vou dizer que não é legal. Pô, no BTD agora de Campinas foram 2 livros, né? E entre outros brindes e sorteios e tal. Eu vou tentar conseguir alguma coisa pra sortear, mas cada um ganhar uma paradinha vai ser difícil, tá bom? Mas, gente, palestras de extrema qualidade, assuntos mega importantes. Cola em um desses BTDs que a gente se vê e vai ser demais. E vamos agora para este assunto simplesmente urgente no que diz respeito à igreja, ministério pastoral. Fica com a gente. E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Estou aqui com o pastor Ricardo Barbosa. Obrigado pela tua presença aqui, pastor. O prazer é todo meu. Nós estamos no CTPI, neste congresso que acontece todo ano aqui em Campinas. E o tema deste ano é sobre essa questão de revitalizar a vida. Por muito tempo o CTPI fala sobre plantar igreja, estratégias, né? Coisas que são fundamentais para nós plantarmos uma igreja, revitalizarmos uma igreja. E este ano o CTPI resolveu falar sobre a vida, né, do pastor, a sua identidade, a sua família. O pastor Ricardo Barbosa, para quem não conhece... Bem, se você nunca leu Caminhos do Coração, primeiro que você está errado. Rapaz, Caminho do Coração tem quantos anos? Ele é de 94, 95. Gente, Caminhos do Coração não é porque o Ricardo está aqui, mas é um livro de espiritualidade que você precisa ler. Coloque na sua meta de leitura deste ano, ler Caminhos do Coração, que é o tema que o Ricardo trabalha, já chamando de Ricardo, já, me perdoa. À vontade, por favor. Não, por favor. Por favor. Mas, pastor, você trabalha por muitos anos esse tema da espiritualidade e puxando um link com o tema, né, deste congresso, né, o revitalizar. Bem, por que nos fatigamos espiritualmente? Bem, eu acredito que existe aí uma complexidade enorme, né? Uhum. Por um lado, existe uma fadiga real. O trabalho, o exercício pastoral, ele tem uma dinâmica e traz consigo exigências próprias dele que produz algum nível de exaustão, algum nível de cansaço, né? O apóstolo Paulo descreve em alguns momentos nas suas cartas expressões como trago no corpo as marcas de Cristo, ele fala das angústias. Pois é, acho que na carta a Timóteo ele relata uma certa angústia, né? Exatamente. Então, assim, existe um aspecto próprio, assim, acho que são pensando assim em termos do trabalho em si, do ofício em si, existe um cansaço, existe uma fatiga, existe uma dinâmica que traz essa exaustão
emocional, né, espiritual, física mesmo, né? Então, acho que esse é um lado, assim, que ou seja, é algo natural. Exato, assim, talvez o grande problema para muitos pastores e líderes hoje é que eles, talvez alguns entrem no ministério sem a consciência de que esse cansaço será parte da vida deles, né? Por exemplo, estava comentando um tempo atrás com um amigo, né? A solidão e a frustração são companhias constantes de um pastor, de um Ou seja, líder, não né? é a solitude, né? Que eu Não, escolho não, meditar, não, é a solidão A mesmo, solidão. tipo /abandono. Não é nem tanto assim. Eu diria a solidão mais no sentido de você não ser compreendido. Não é só a solidão da ausência de pessoas, mas a solidão de você estar envolvido num mundo que muitas vezes nem a própria família consegue compreender, não é? Às vezes nem os amigos mais próximos conseguem compreender. Então a solidão é uma dessas angústias e um desses cansaços que são companheiras de um pastor, sabe? A frustração é uma presença quase que constante, né? Pelo menos tem sido para mim, né? Assim, a solidão e a frustração me acompanham, né? Claro que em ritmos diferentes, em estágios diferentes, mas são duas coisas que são bem comuns. Uma é essa dificuldade de ser compreendido, e não é porque as pessoas não querem, não se esforçam para te compreender. É que existe uma dinâmica, existe um universo que não é fácil, às vezes nem mesmo nós compreendemos exatamente tudo aquilo que envolve. Pastor, ouvindo você falar assim, realmente a gente começa a ficar de cabeça baixa. Nós, pastores jovens aqui, o Alex está revitalizando uma igreja, já está ficando em posição fetal ali atrás da câmera. Mas é legal que você falou, eu acho que eu peguei uma frase, uma palavra de esperança ali, que são em fases diferentes, né? Porque como que a gente administra isso? Beleza, eu já entendi que a frustração, Alex, tá ouvindo, né? A frustração vai fazer parte, né? A solidão vai fazer parte. Então, como é que eu administro isso no ministério pastoral? E só um parênteses aqui, muita gente que vê o nosso canal, ouve o nosso podcast, às vezes não é pastor, não trabalha em igreja. É legal você, né, web espectador, entender e ouvir esse tipo de coisa, porque você tem um pastor lá na sua comunidade, e é por isso que o Bibotalk tem produzido ultimamente, pastor Ricardo, conteúdo muito voltado para pastores, mas a gente sabe que quem nos acompanha não são só pastores, porque as pessoas também que nos acompanham são membros de igreja que tem um pastor lá na frente. Então a gente acha bem importante trazer esse tipo de conteúdo para as pessoas verem, caramba, o meu pastor passa por isso. Bem, voltando à nossa pauta, como administrar isso? É inevitável, ok, como é que eu administro e quem sabe até alivio alguns sintomas dessa solidão, desse cansaço? Acho que algumas coisas seriam muito importantes, né? A primeira delas é a capacidade de você aceitar certas coisas como elas de fato são, né? Aceitar não significa necessariamente concordar, mas entender, por exemplo, entender que uma vez que você decide seguir o caminho da vocação pastoral, do ministério pastoral, a possibilidade de você ter que levantar no meio da noite para socorrer alguém, a possibilidade de você, num dia que você planejou descansar, ter que... Alguém morreu. Ter que lidar com o luto de alguém, com o falecimento de uma pessoa e tal. Isso tudo está presente e são situações que são completamente imprevisíveis e não tem como você administrá-las, né? Não tem como você prever o que vai acontecer. Mas uma vez eu me lembrei aqui agora, em 89, estávamos num congresso, o Dr. John Stott veio aqui no Brasil, ia falar nesse John congresso. Stott, James Wilson, né? São os pessoal fraco aí, né? Mas o John Stott estava nesse encontro, aí tivemos um encontro com um grupo de pastores jovens, éramos uns 20 e poucos mais ou menos, para conversar com ele, fazer perguntas. O Zé estava nessa, não? Não. Porque o Zé conta umas histórias parecidas. O Zé conviveu bem de perto com ele, né? Eu não. Né? Mas uma das perguntas, ele estava completando 70 anos ali naquela época, e uma das perguntas foi sobre como que ele havia chegado àquela altura na vida dele
com uma estatura espiritual, emocional, bíblica, teológica, uma pessoa respeitada no mundo inteiro, conhecida e uma criatura de uma nobreza extraordinária. E perguntaram isso para ele, e acho que nós, assim, pastores jovens, esperávamos uma resposta assim à altura do John Stott que a gente conhecia e lia, né? E ele ficou por alguns segundos em silêncio, como era costume dele, antes de responder uma pergunta, e ele respondeu da seguinte forma, ele disse assim: eu leio a Bíblia todos os dias, oro todos os dias, vou ao culto todos os domingos e nunca faltei à Eucaristia, nunca deixei de participar da ceia. E parou aí. Assim, uma coisa tão óbvia, né? Tão ordinária, tão comum, né? Mas quando a gente olha assim para os desdobramentos disso, o que você percebe é que existe, ou existia, né, na vida dele, deve existir na nossa, uma certa cadência, um certo ritmo. E talvez isso hoje, para as novas gerações, né, com todas as ferramentas e recursos tecnológicos de comunicação, etc., essa cadência, esse ritmo, essa forma de você caminhar com hábitos já bem sólidos, profundos. Se fala muito hoje em dia da liturgia do ordinário, né? Um movimento forte. Exato. Então, assim, o que se percebe na vida dele foi isso. Pouco antes de morrer, ele gravou alguns vídeos e num deles ele está sentado num banco de uma igreja sendo entrevistado e o entrevistador pergunta para ele assim de que forma ele gostaria de ser lembrado, né? E ele respondeu dizendo que gostaria de ser lembrado como um cristão, como um discípulo de Jesus Cristo que se esforçou dentro do que era possível a ele fazer para ser sempre um discípulo fiel e fazer aquilo que Cristo esperava dele. E a outra coisa que ele queria também, que para ele foi importante ao longo da vida dele, foram os amigos, as amizades. Eu diria que a amizade e a cadência, o ritmo, os hábitos que você mantém, constrói e está ali presentes na sua vida, na sua rotina, eles são muito importantes, né? Hoje, as novas gerações de pastores, eles convivem com um fato novo, que são as mídias sociais, que todas as demandas que isso traz, a necessidade de estar o tempo todo conectado, e isso traz assim um risco imenso de se perder o sentido da amizade espiritual, das pessoas que te acompanham, das pessoas que andam com você, das pessoas que se importam com você e você se importa com elas. E elas quebram de uma forma impressionante o ritmo, né? A cadência, né? Elas interferem nisso de uma maneira tão violenta que nós perdemos isso. Então, se perdemos o ritmo e perdemos os amigos de alma, os amigos que realmente se importam conosco, os riscos eles tendem a se potencializar e intensificar esse cansaço, que não é o cansaço intrínseco à vocação, é o outro cansaço de um universo de exigências, de expectativas, de demandas que são muito mais externas do que internas, tem pouco a ver ou nada a ver com as demandas pastorais e muito mais com as exigências, talvez, do contexto que nós vivemos. Né? Você, Ricardo, a gente até conversava off-topic aqui, é uma pessoa que influencia, né, por meio dos seus escritos, colunas na revista Ultimato, enfim, né? Mas você influencia muita gente, mas a sua presença online é quase inexistente. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada disso. Segundo Fernando Henrique Cardoso, você nem existe se não tem Facebook. Bem, pastor, isso é uma escolha, eu imagino, né? O que dá para você compartilhar? Porque assim, nós como pastores jovens, realmente, eu ouço casos de pastor que tem que ficar apartando briga em grupo de WhatsApp da igreja, ou seja, uma demanda bem moderna para o ministério
ministério pastoral. Mas enfim, ou pastor que é monitorado pelos membros das redes sociais e vice-versa e por aí vai. Dá para compartilhar? É alguma... Bem, me manterei afastado, né, do digital? Tem alguma... Ou é simplesmente... Não, a intenção não foi me manter afastado de nada. A razão pela qual eu não entrei, eu tenho um WhatsApp assim para essas coisas rápidas, não participo assim de grupo, tem um ou outro que me colocaram, mas eu não dou opinião, eu abro e fecho. Mas assim, é porque eu me conheço. Eu sei que eu sou o pior inimigo de mim mesmo, né? Então, eu sei como que essas coisas me absorvem, eu sei o quanto elas têm um potencial de me irritar, de me provocar. Então, eu decidi me manter afastado disso por minha causa, assim, para isso não produzir em mim sentimentos, percepções, compreensões limitadas, equivocadas, fragmentadas do universo que eu vivo, né? E não ter que ficar também respondendo a compreensões fragmentadas, equivocadas que as pessoas têm. Então, se alguém tem alguma coisa para conversar comigo, alguma crítica, pega o telefone, me liga e a gente conversa, marca para conversar, e eu tenho o maior prazer em conversar. Mas eu não discuto essas coisas virtualmente, assim, não me faz bem, e acho que isso me consome um tempo que eu não teria esse tempo assim disponível para fazer isso hoje. Então, assim, eu não tenho nada contra, absolutamente nada contra. Não faço apologia a isso, não falo sobre isso. Quando me perguntam, eu explico. Por causa do Emaús e do Vocatio, que são dois programas que a gente tem desenvolvido lá em Brasília, o André, que trabalha comigo, tem... O André é gente boa. Inclusive, essa entrevista está rolando graças ao André. Eu também acredito, assim, a gente tem procurado, ainda não fizemos, mas gravar algumas coisas para o pessoal que participa do Emaús, para o pessoal do Vocatio, que, assim, seria muito importante. Então, parece que ele já criou um canal no YouTube do CCE, do Centro Cristão de Estudos, e provavelmente a gente vai colocar algumas coisas que temos feito no Vocatio e no CCE, não só comigo, mas com outros professores que aparecem lá e tal. Eu sei que é um veículo muito bom, eu sei que muita gente vê, eu sei que ajuda muito, mas as redes sociais, para mim, pessoalmente, é mais complicado, sabe? Ricardo, então a gente está falando sobre que o cansaço, a frustração, ela é inevitável, né? É inerente quase ao ministério pastoral. Algumas coisas, os tempos modernos criam novas demandas de angústias pastorais, como as próprias redes sociais, como o pastor colocou aqui. E a gente entendeu então que o primeiro passo assim para a gente trabalhar isso e revitalizar, né, para entrar no tema aqui do CTPI, é entender que isso vai acontecer e ter amigos, né, amizades. Eu penso que esse é um ponto interessante porque muitos pastores parece que querem preservar uma ideia de que, não, eu sou forte, eu aguento. Às vezes até a própria igreja espera essa postura do pastor. Não, ele é o homem de Deus. Ele, como assim o pastor está fraco? Como assim o pastor está em depressão, por exemplo? Isso aqui já daria um outro tópico, né? Mas como que a gente lida com isso, né? Às vezes não procura uma amizade e eu percebo que isso é fundamental, né? Mas como lidar com essa pressão, que inclusive as redes sociais ajudam muitas vezes, né? A comparação, poxa, eu queria tanto que o meu pastor fosse como fulano de tal, né? E às vezes o pastor se olha, poxa, olha a igreja daquele cara, né? A famosa pergunta que rola em reunião de pastores, né? Ei, quantos membros tem na tua igreja, né? Como a gente administra isso? Eu acho que administrar não seria a tentativa correta, sabe? Mesmo porque, assim, você não controla esse tipo de coisa, você não controla esse tipo de comparação. Eu diria que o fato de que igrejas podem desenvolver expectativas em relação aos seus pastores, esperar dos seus líderes alguma coisa que eles não são, compará-los com outros, eles mesmos desenvolverem essas comparações. E eu acho que isso, até um certo ponto, acontece quase que naturalmente, mesmo que a gente não queira. Mas acho que os problemas assim maiores, né? Primeiro, eu diria que às vezes a gente vive assim uma tensão entre você se expor demais ou se proteger demais.
E acho que nenhum nem outro, né? Acho que o grande conflito, ou a grande necessidade que nós temos e as nossas igrejas têm, é de sermos mais pessoais. Não necessariamente fazermos striptease público na frente da igreja, contar todos os detalhes das dificuldades que enfrentamos, nem manter uma atitude profissional. Então, assim, você fica entre o profissionalismo de um lado, frio, impessoal, distante, né? E às vezes uma hiperexposição que o mundo hoje exige, requer, etc., né? E acho que tanto um quanto o outro são extremamente nocivos, tanto para o pastor, para a sua família, para a igreja. A pessoalidade é a maneira como nós experimentamos de uma maneira única o Evangelho, singular, desenvolvemos uma identidade em Cristo. E esse tem sido, assim, uma preocupação recorrente que eu tenho. Esse livro seu é muito bom, a propósito. Por exemplo, você ter uma identidade profissional ou ter uma identidade pessoal. Por exemplo, a quantidade de vezes que você vê Paulo usando a expressão em Cristo, minhas prisões em Cristo, para mim o viver é Cristo. Enfim, Paulo ele tem uma identidade centrada em Cristo, num relacionamento único e singular que ele tem nele, no desejo que ele tem de se tornar cada dia mais semelhante a Cristo e de ser encontrado nele não como alguém que tem justiça própria, mas a justiça que vem de Cristo, etc. Quando Paulo define a sua identidade em Cristo, ele pode estar escrevendo uma carta, ou viajando, ou falando em alguma igreja, ou preso, ou vivendo uma situação de extrema dificuldade, miséria. Ele é capaz de transitar, né, como ele mesmo diz na carta aos Filipenses, né, aprendeu a viver contente em qualquer circunstância, livre ou preso, tendo muito ou nada, aprendeu a transitar nesses universos tão diferentes com uma mesma grandeza, porque a identidade dele não repousava na profissão, no sucesso, na eficiência, no resultado, mas em Cristo. E a forma como Cristo preenchia aquilo que ele era e dava a ele um sentido de vida, de existência, de pessoa, etc. Então eu acho assim que a nossa identidade ela permanece muito profissional, assim, muito centrada, né, na eficiência, na competência profissional, e ela é muito, do ponto de vista pessoal, ela é extremamente superficial. E eu penso que o que a igreja espera não é nem o profissional frio, competente, mas distante, impessoal, e nem a pessoa totalmente vulnerável, fraca e que se expõe e que faz o seu striptease dominical na igreja. Não é nenhum dos dois. Ela espera alguém que seja íntegro na forma como ele vive e se apresenta diante de Deus, diante da sua comunidade. E acho que isso é o que falta. Para mim, isso é o que falta hoje nessa identidade pastoral, nessa integridade que nos torna mais pessoais, com uma identidade centrada em Cristo e não na profissão, no trabalho, no sucesso, no resultado dele. Isso nos liberta de uma série de pressões que nós vivemos, né? Essas comparações, por exemplo, né? E geralmente os encontros, os congressos são muito superlativos, né? São não sei quantos mil membros, não sei quantos mil isso, não sei quantos mil aquilo. Então, assim, isso faz com que as pessoas que não têm nada disso vão se sentindo cada vez mais excluídas dentro do universo onde elas não se veem ajustadas dentro dele. Mas Paulo transitava de um lugar para outro, de uma luta para uma experiência bem-sucedida, com a mesma desenvoltura, porque não era aquilo que definia, era quem ele era em Cristo. E isso muda completamente.
Pastor, quem sabe uma palavra final aos nossos ouvintes? Fique à vontade, sempre bom ouvi-lo. Bom, além dessa identidade pessoal que precisamos desenvolver e aprofundar em Cristo, o cultivo da vida e das práticas devocionais e procurar as práticas que são necessárias para dar a nós essa integridade. Eu gosto muito de uma expressão que o Dom Bernardo, ele foi, não sei se ainda é, o responsável por um mosteiro trapista no sul do país, aqui no Paraná, num dos livros que ele escreveu, falando sobre a tradição cisterciense, esse movimento da virada do primeiro milênio, ele usa a expressão de recuperar a autoridade sobre nós mesmos. O que ele diz é que a vida humana, ela encontra-se fragmentada, despedaçada por causa do pecado. Tudo está aqui, as emoções, a imaginação, o intelecto, a vontade, está tudo aqui, mas totalmente desconectado, totalmente fragmentado. E, segundo ele, a prática de disciplinas espirituais nos ajudam a integrar essas partes que foram fragmentadas e ir criando essa integridade da qual a Bíblia fala com muita frequência, que nos dá um sentido de inteireza, né, como pessoa diante de Deus, né? Então eu diria que às vezes a correria, a agitação, as demandas, e hoje com as redes sociais e tudo mais, nós temos cada vez mais perdido a autoridade sobre nós mesmos. Ou seja, não somos nós que decidimos o que fazer, não somos nós que decidimos para onde ir, não somos nós que decidimos sobre o uso do tempo, dos recursos, etc. Tem uma assembleia imensa o tempo todo, cada um gritando mais alto, exigindo que se dê atenção àquilo, àquilo outro, e nós permanecemos com essa estrutura fragmentada, né? Então eu acho que isso seria muito importante para os pastores readquirirem autoridade sobre eles mesmos. Muito bom, gente. É isso. Bem, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua palavra, pastor Ricardo. Foi edificante para mim. E esse conteúdo em vídeo está também em podcast que você acha no bibotalk.com e também no Spotify. Até a próxima. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não? Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. Voltei. Sei que você estava sentindo falta dos e-mails, crente, mas não, a gente não tirou esse quadro do ar, tá bom? Ele continua, agora eu espero que consiga eu fazer o quadro aqui do Concílios e Guilhotinas com mais frequência, tá bom? Mas voltamos com força total. E sem perder tempo aqui, vamos para o nosso primeiro e-mail de muito tempo. Vamos lá, Daniel Francisco Decote. Decote Neto. Tá bom, Decote. Graça e paz. Venho por meio deste e-mail dar os parabéns pelo canal. A gente sente que cada um de vocês coloca o coração na programação. Também quero comunicar que já comprei livros com a ajuda da indicação do canal. Tá falando do YouTube, né? Provavelmente viu alguns vídeos lá. E desde já quero desejar muito sucesso para todos vocês aí no Bibotalk. Aí ele coloca uma observação aqui. Bibo e Mac, um completa o outro, como o gordo e o magro. Bom, que eu sou magro, isso é fato. O Bibo não é tão gordo assim, ele é mais pesado que eu, mas enfim, não é nenhuma coisa assim tão gigantesca. Mas enfim, valeu Daniel, o próximo e-mail aqui é da Juliana Correia. E aí, família Bibotalk? Faz muito tempo, desde a última vez que comentei ou mandei um alô no BTcast. Eu me recordo vagamente de ter lido alguma coisa da Juliana aqui. Mas mesmo sem tempo para comentar, nunca parei de ouvir vocês. Maratonando nos episódios da série Gigantes, senti falta de alguns nomes importantes que gostaria de sugerir para figurar nesta série, que é uma das minhas preferidas. Segue a lista: Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones e John Owen.
Eles foram grandes servos de Deus e grandes pregadores e escritores. Um abraço e que Deus os abençoe. Então, Juliana, é muito possível, tá, que esses 3 nomes, principalmente os 2 primeiros, né, o Lloyd Jones e o Spurgeon, figurem aqui no futuro próximo, tá? O John Owen, um grande nome do cristianismo aí, provavelmente figurará, mas não temos previsão para esses 3, assim, principalmente para esse último, assim, tão logo, tá bom? Mas fica tranquilo que em algum momento eles vão aparecer aí, beleza? Outro e-mail aqui é do Victor Carvalho. Meus caros amigos Bibotalk, sou da Igreja Metodista Wesleyana e quero deixar aqui o meu agradecimento pelo programa de vocês ter me ajudado a voltar para Cristo. Acompanho todos os dias durante o trabalho e tem me edificado cada vez mais. Caramba, cara, que legal, Victor, que legal mesmo. Os podcasts têm abrasado meu coração grandemente. Deixo aqui o meu muito obrigado e que Deus continue abençoando esse ministério. Valeu, Victor. E por último, temos aqui também o e-mail da Fernanda Melo Terra. Olá, a paz. Gostaria de agradecer e encorajar o trabalho de vocês. Conheci o canal esse ano e já ouvi vários episódios. E nesta última semana eu precisei montar uma aula sobre tipologia bíblica, caramba, olha aí. E encontrei um artigo do Melhoranza. Por conhecê-los através do Bibotalk e por ver a seriedade de vocês, usei o artigo como base e me ajudou muito. Consequentemente, minhas alunas foram abençoadas. Sei que é difícil saber o alcance no online, então achei relevante compartilhar. É isso aí, Fernanda. Queria deixar registrado aqui que sinto falta de ter mais mulheres discutindo temas rotineiros ou polêmicas como sionismo, sistemática, etc. Deus os abençoe. Então, Fernanda, não é por falta de convite nem de qualquer desinteresse nosso em convidar mulheres. Pelo contrário, o que acontece é que, infelizmente, existem poucas mulheres na teologia, né? Então isso faz com que tenha pouca oferta e, consequentemente, poucos convites pra gente fazer, né? A gente tem aí a Ruth Salviano, a Carol Basso, que basicamente foram as duas aí que mais apareceram aqui no BTcast, mas a gente tá aberto. Tá aberto, com certeza. Aqui no Bibotalk não tem essa de que teologia é só para homem não, viu? Mas fica aí a nossa oração para que mais mulheres sejam usadas por Deus nessa área que a gente tanto curte aqui, que a gente tanto divulga aqui pelo BTcast, que é a teologia nossa de cada dia, né? Mas, novamente, infelizmente, teologia ainda é um meio muito permeado pela figura masculina e a gente sabe que as mulheres têm muitíssimo potencial de fazer teologia e teologia das boas. Lembrando, crente, que você também tem a possibilidade de mandar o seu efeito BTcast, aquele áudiozinho maroto de no máximo 1 minuto e 30 segundos, gravado aí num lugar sossegado, sem muito ruído, sem muito barulho. Pode gravar aí no seu celular mesmo, contando pra gente tudo aquilo que esse ministério Bibotalk, que é tão esforçado em levar a teologia pra você, tem feito na sua vida. Olha só, você tem a chance, a possibilidade de ver a sua voz registrada nos anais da podosfera cristã brasileira. Olha aí que beleza. Então, crente, grava aí e manda o arquivo que gerou aí no seu celular ou, enfim, no dispositivo de gravação de sua preferência. Manda para o nosso e-mail, que é o podcast@bibotalk.com. Por último, mas não menos importante, estamos também nas redes sociais. Sim, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter. O link para todas elas está aqui na postagem do BTcast, tá bom? Se bem que se você digitar aí no search, no buscador de cada uma delas, digitar Bibotalk, vai aparecer o nosso perfil lá. Então, siga-nos por lá, porque é através das redes sociais que nós divulgamos para vocês tudo que tem saído de bom aqui dentro do Bibotalk, os BTcasts, os vídeos, os BTDs, olha aí. E lembrando também, crente, que temos conteúdos exclusivos para quem é mantenedor, inclusive um espacinho só para eles lá no Telegram, que é o Telegram Mantenedores, que só para vocês terem uma ideia, recebem o BTcast alguns dias antes de ser publicado, tá bom? Então o BTcast sai nas terças-feiras, lá pela sexta-feira, às vezes até quinta-feira da semana anterior, eles já estão recebendo o arquivo para ouvirem o episódio antes do público geral. Olha aí que grande oportunidade você tem de ser mantenedor do Bibotalk. Quer saber como faz? Entra aqui no site do bibotalk.com, que lá você vai achar um local específico para saber como é que faz para ser mantenedor.
E claro, também não poderia deixar de falar do nosso canal no YouTube, www.youtube.com/bibotalkvlog. Entra lá, assina o canal, aperta o sininho para você receber as notificações e não ficar por fora de todo o conteúdo que o Bibo tem produzido lá, que tá muito legal, tá muito edificante. Fora que, fazendo isso, você ajuda o canal a crescer mais, tá bom? Muito bem, crente, é isso que eu tinha para falar. Eu falei, se Deus quiser e assim permitir, a gente volta no próximo episódio. Valeu, crente, um abraço! Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.